Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e eu quero conversar com vocês sobre um livro que eu mostrei num book haul recente que eu fiz, e aí algumas pessoas comentaram dizendo que queriam saber um pouco mais sobre esse livro, principalmente porque não tem ainda em português, que é esse livro aqui, O Mosquito, do Timothy Winegard. E hoje então eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, mas gente, eu vou falar um pouquinho só, porque é um livro que tem tanta coisa dentro, que tem um conteúdo incrível. Então eu não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês tudo o que esse livro me ensinou, me transmitiu, mas eu vou fazer um grande esforço. Bem-vindos! Então vamos começar mostrando para vocês quem é esse autor aqui. Ele é um professor de História e de Ciências Políticas na Universidade do Colorado e que tem um PhD em História pela Universidade de Oxford. E eu acho que o fato dele ser historiador faz toda a diferença para que a narrativa dele seja muito fácil de acompanhar e seja muito gostosa. Às vezes você acha que você está lendo um romance histórico e não um livro de não ficção, porque ele escreve muito bem e ele vai narrando toda a história da humanidade a partir da Grécia Antiga até chegar aqui no século XXI, sob uma perspectiva muito diferente. Então ele vai pegar os fatos históricos que foram muito importantes, foram marcos para a humanidade, e ele vai descrever esses fatos. Claro, ele vai pegar a parte política, que é o foco dele aqui, né, da cadeira dele aqui como professor. Então ele vai pegar esses fatos políticos e ele vai destrinchar e vai inserir o papel do mosquito nessa trajetória humana. Ele vai começar já falando uma coisa aqui que eu não sabia. Bom, tudo aqui desse livro eu não sabia, né? Foi tudo muito novidade para mim. Mas ele vai dizer que o mosquito existe desde a época dos dinossauros, quer dizer, antes do ser humano. E vai falar o seguinte: vai falar que doenças que são transmitidas para os seres humanos a partir de animais somam mais de 75% de todas as doenças humanas, e esse percentual continua aumentando. E ele vai dizer que o mosquito é o grande responsável por essa transmissão. Na verdade, são os mosquitos fêmea. Aqui, como eu estou lendo em inglês, não existe essa coisa de fêmea e de macho, né? Mas em português existe. Não dá para você falar a mosquita, tá, gente? Isso não existe. Mas assim, existe mosquito fêmea. Então ele fala aqui, o mosquito fêmea é que é o grande responsável pela transmissão das doenças que são transmitidas pelo mosquito, porque é ela que suga o sangue humano, porque ela precisa desse sangue para a sua reprodução, para reproduzir outros mosquitos. E aí ele fala uma coisa, gente, muito interessante. Ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Os mosquitos são mestres da adaptação evolucionária. Eles podem evoluir e se adaptar rapidamente a ambientes diferentes em poucas gerações. Ao contrário da crença popular, o mosquito não é fonte indispensável de alimento a nenhum outro animal. Nós estamos falando de mosquito, tá? Não é mosca, não é besourinha, é mosquito, né? É o famoso pernilongo. Ele não tem outro propósito a não ser propagar sua espécie e talvez matar seres humanos. Como predador, olha só, predador que ocupa o topo da cadeia alimentar, vocês fazem ideia disso? Que o mosquito ocupa o topo da cadeia alimentar? Então ele acha aqui, né, nesse livro, e essa ideia que ele está lançando aqui, logo no início, de que a única função, né, além da reprodução, do mosquito é controlar o crescimento descontrolado da população humana. Bizarro pensar isso, né, gente? Mas bizarro não significa que esteja errado, muito pelo contrário. Ele vai usar as 500 páginas desse livro aqui para provar isso que ele está falando. Então ele vai pegar algumas doenças, ou várias doenças, né, que o mosquito fêmea transmite,
para contar a história. E ele vai focar principalmente na malária, que é uma doença que acompanha o ser humano há séculos, né? Ele vai contar aqui que o Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava da malária. Então, obviamente, eles não sabiam como é que isso surgia, como é que essa doença surgia, não sabiam que era o mosquito que transmitia, mas eles conheciam a doença e as consequências da doença. Bom, aí ele vai contar várias coisas. Então, como eu falei, ele vai passar por vários momentos históricos e falar qual foi o papel do mosquito fêmea nesses momentos históricos. Vai falar, por exemplo, que o Alexandre o Grande, que aliás foi um dos maiores conquistadores da história, morreu de malária. Essa é a tese, a teoria mais conhecida, de que ele morreu de malária. Assim como o Gengis Khan. Só que ele fala que o Gengis Khan foi picado várias vezes, né? Ele teve vários surtos de malária durante a vida, e ele morreu acho que com 73 anos, em consequência dessas várias malárias, porque uma das coisas que a malária faz, se você sobrevive, é debilitar o seu organismo, né? Então, em função desses vários surtos de malária que ele teve, no final da vida, ele tinha o organismo muito debilitado, e aí uma doença muito simples acabou matando o Gengis Khan em função disso, né? Um dos capítulos que eu achei mais interessante aqui desse livro, aliás, acho que são 3 capítulos, que é quando ele fala sobre a conquista das Américas, né? E ele descreve aqui a razão pela qual os europeus conseguiram conquistar as Américas, que não foi a força bélica, não foi a superioridade europeia, mas foi o mosquito que o europeu trouxe para as Américas e que praticamente dizimou a população que já existia aqui. E aí ele vai citar um livro que eu já li e que eu acho que vocês têm que ler, porque é muito interessante, é um livro muito bom, que é Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Ele cita várias vezes esse livro aqui, dentro desse livro aqui do mosquito. Se vocês quiserem saber mais sobre Armas, Germes e Aço, é só acessar aqui um vídeo. Eu falo desse livro aqui no canal. Ele fala então que, segundo o Diamond, né, de maneira geral, foram os germes o fator decisivo na colonização, subjugação e extermínio dos povos indígenas. Mas ele não fica só no achismo, gente. Como eu falei, ele é um historiador e ele tem aqui mais de 16 páginas de uma letra minúscula aqui, de uma bibliografia que ele utilizou para escrever esse livro. Tanto que, por exemplo, quando ele fala aqui de Roma, né, e da conquista dos romanos, das conquistas territoriais que chegaram até na África, né, e ele diz que essas conquistas, junto com os jardins, as cisternas, as fontes, banhos e reservatórios combinados com um complexo sistema de aquedutos, inundações frequentes, tudo coincidindo com o período de aquecimento global, forneceram um paraíso para a propagação do mosquito. Então você vê, é um historiador falando com muita propriedade sobre os fatos históricos, né? Então esse livro assim, é muito gostoso de ler. Ele vai chegar até o século 20 e 21. Ele passa pela Primeira, pela Segunda Guerra, inclusive ele passa pela Guerra Civil Norte-Americana, e ele fala que não foram os conflitos armados que mais mataram nessas guerras, que foram sim os mosquitos. Ele faz descrições, por exemplo, na Segunda Guerra, agora eu lembro se foi na Segunda ou na Primeira Guerra, dos soldados entrando ali na Itália e sendo atacados pelos mosquitos a ponto da pele ficar todinha coberta por mosquitos. Então, eles tinham que cobrir o rosto, tinham que cobrir a cabeça, cobrir as mãos, porque senão eles não conseguiriam continuar andando, porque eles eram picados assim por centenas de milhares de mosquitos. E tem uma parte aqui, durante a Segunda Guerra, que ele descreve, falando do DDT,
que foi desenvolvido para acabar com algumas pragas na agricultura, inclusive para acabar com o mosquito. E ele coloca, não só ele descreve, mas ele coloca as imagens aqui de soldados passando o DDT no próprio corpo. Isso é incrível, né, gente? Porque na época não se sabia, mas hoje já se sabe que o DDT é cancerígeno, ele mata, né? Então, imagina o desespero desses soldados para passar aquele negócio na pele, né? Bom, e ele vai chegar então aqui no século XX, século XXI, vai falar da febre do Nilo, de 1999, como que ela matou muita gente, né? Vai falar de 2016, da Zika, que é uma coisa muito próxima da gente, a gente não só em termos de data, mas em termos de localização também. 2016, no Rio de Janeiro, com as Olimpíadas, né? A Zika acabou matando mais de 1,5 milhão, infectando, desculpa, mais de 1,5 milhão de pessoas e matando várias pessoas, inclusive com casos de microencefalia em bebês. Não sei se você lembra dessa história? Eu me lembro. Foi uma coisa muito triste e muito recente, muito próxima. Então é isso, esse é o livro O Mosquito, né, do Timothy Winograd, um livro muito interessante, que eu adorei ler, aprendi muito, mas eu vou confessar para vocês que é muita informação para guardar tudo dentro dessa cabecinha oca aqui. Então é um livro que vale a pena de vez em quando dar uma olhada, reler algumas partes interessantes, para relembrar tudo isso daqui, porque foi muito bom, gostei muito de ler e eu espero que chegue rapidinho no Brasil, que seja traduzido, para que vocês possam ler também. E é isso, eu espero que vocês que me pediram mais informações sobre esse livro tenham gostado, espero que vocês todos tenham gostado, né, desse vídeo. Se gostaram, por favor, deem um joinha e, claro, inscrevam-se no canal, apertem o sininho para receber informações de novos vídeos que saem todos os sábados e boa semana para vocês.